Ninguém começa atendendo os grandes players, né? Mas a gente começou devagarzinho, atendendo foi dando certo. E a partir dali, hoje, a gente consegue ter grandes players aí, empresas que estão listadas na bolsa. Eu acho falar que você chega com um sonho lá pra gente. E o nosso papel é abraçar seu sonho e fazer ele virar realidade. Antes de qualquer estrutura ser aprovada, ter gente em cima lá, tem toda uma verificação de segurança, eles fazem todos os ensaios, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, tudo que a gente faz, o pessoal sempre aprova. E hoje, o maior perigo de qualquer estrutura é o vento, que é o que derruba. Você pode ver aí, quando começa a chover mais forte, já vê algumas coisas acontecendo. Mas é contra a física, a gente não consegue fazer nada em cima disso. A gente já vê hoje robôs que conseguem soldar e fazer uma obra inteira pronto, sozinho. Pra gente diminuir essa demanda da mão de obra. Se der algum problema, é culpa do construtor. Não necessariamente. Hoje a gente já conseguiu economizar para um cliente 22% em uma obra. Fazer uma obra, gastar 1 milhão, gastei 800 mil. Salve, galera, bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Fala, Vitor Bandeira. Tá elegante, bonito hoje, hein? Eu sou bonito e elegante. Você, eu não posso falar o mesmo. Bom, você não tá bonito nem elegante. Muito obrigado, Jean. Como os elogios de sempre. Cara, não, vou mudando também, eu posso piorar. Pode piorar? Então vamos lá. Para você poder acompanhar ele piorar todas as semanas, se inscreva no nosso canal. Toda segunda-feira, às 7 horas, tem um entrevistado conosco, contando a sua história, mostrando onde você pode se inspirar para sua carreira ou para sua empresa. Para você poder ser alertado sobre isso, é só você se inscrever aqui no canal do Pausa. Se inscreve e já ativa o sininho ali das notificações também. É isso aí, curte, comente, compartilhe, manda para quem você gosta, manda para quem não gosta também, é legal, ocupa o tempo da pessoa e vai com o tempo fazendo mais vítimas do Pausa. Acho que é para isso que a gente está aqui também. Passamos de 10 mil, 11 mil inscritos e tudo mais. 12 mil inscritos. 12 mil inscritos? 12 mil inscritos. Tá vendo? Pessoas que querem todas as segundas-feiras ouvir. Mas eu juro que legal. Por que esses caras não tem programa, né? Segunda-feira à noite, eu acho que a gente acertou na data. O que você faz segunda? Nada, né? Já passou, né? Não aí tem já nada assiste o Pausa. E é muito doido, cara, porque é um tema que não é... Pô, não estamos falando de lifestyle, é uma coisa mais nichada e é justamente onde o empreendedor costuma encontrar. A gente se sente muito sozinho. Acho que com o Pausa a gente está trazendo histórias inspiradoras para todo mundo. E o de hoje, o Bruno, né? Brunão, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Prazer ter você conosco. Vitor, é uma honra estar aqui hoje com você, com o Jean. Quando o Jean me convidou lá, eu não tinha nem o que pensar, contar um pouquinho da história da empresa, para a gente trocar uma ideia aqui. Mas realmente é uma satisfação muito grande estar aqui. Que show, cara. Valeu. O Bruno Volpe, ele tem... É empreendedor, né? Empreende junto com o teu pai, não é isso, Bruno? Isso. A nossa empresa chama Metavo. Metavo. Isso, a gente trabalha com estruturas metálicas de grande porte. Tá. Conta um pouco mais pra gente dessa história, velho. Começou há quanto tempo atrás? Você falou que mais ou menos uns 20 e poucos anos, é isso? É isso. Meu pai, ele começou uma construtora no final de 1990, por ali. E foi passando o tempo, foi tendo uma demanda por essa parte de serralheria. Foi onde ele não encontrava pessoas que conseguiam atender a qualidade que ele precisava. E foi onde ele começou a fazer ele mesmo em casa. Contratou um serralheiro, e a gente foi evoluindo. O primeiro projeto foi uma viga de reforço que teve que fazer. Aí depois já passou por uma cobertura da Freeway. E aí, a partir dali, muitas coisas aconteceram e foi evoluindo, né? E hoje deu uma invertida, porque antes a construtora gerava demanda para a metalúrgica e agora é o contrário. A gente tem a metalúrgica, que a gente arruma as estruturas e quando a gente precisa, a construtora executa tudo. Muito doido, cara, porque normalmente a gente vê muita gente indo para o caminho mais fácil, né? E vocês vão para grandes estruturas. Consequentemente, grandes clientes também. Isso, foi uma evolução muito grande, na verdade. Ninguém começa atendendo os grandes players, né? Mas a gente começou devagarzinho, atendendo foi dando certo, fomos aprendendo, fomos evoluindo. E a partir dali, hoje, a gente consegue ter grandes players aí, empresas que estão listadas na bolsa. A gente tem grandes cases de sucesso aí que fazem parte do nosso dia a dia. São pessoas que confiaram no que nós estamos fazendo para colocar os próprios colaboradores deles embaixo de todo tipo de estrutura, que hoje é o maior perigo cair, né? E aí tem um monte de BO em cima disso. E aí muito Ninguém disso, né? quer que a estrutura caia, né? Pelo amor de Deus. Puta merda, nem brinca. Ele cuida da parte mais importante ali, que é
estrutura física do negócio, né? Cara, você falou de Fórmula 1 pra gente antes. Como é que é esse negócio? Aconteceu ano passado, o cliente chegou para a gente, ele tinha uma ideia de montar uma passarela que fosse desmontável para atender os grandes eventos dele. E a gente abraçou, ele precisava de vãos ali de 25, 30 metros, sem nenhum pilar embaixo. Então, são grandes passarelas mesmo. E hoje essas passarelas elas já estão nos grandes eventos que ele está montando. Ano passado teve a Fórmula E, na AgriShow ele montou uma também. E a ideia é o pessoal, eles já gostaram tanto que eles querem implementar para todos os eventos deles, né? E aí essa passarela é a passarela da Fórmula 1? Sim, sim. Essa passarela é a mesma passarela, porque eles são um grupo muito grande, né? O pessoal da Fórmula 1, da VEC, da Fórmula E, eles estão todos juntos ali, eles estão sempre querendo inventar e colocar lá. Porque você tem uma demanda muito grande, uma exigência muito grande do que pode ser colocado lá. Não é qualquer um que vai fazer o que quiser lá. Antes de qualquer estrutura ser aprovada e ter gente em cima lá, tem toda uma verificação de segurança, eles fazem todos os ensaios, essa passarela mesmo, eles montam ela inteira, aí eles enchem ela de tambor de água para verificar a carga, vai um engenheiro, mede tudo, tem todo um estudo, fala assim, ó, tá bom, atende a segurança, que é a prioridade deles, atendeu a segurança, beleza, está aprovado. Não atendeu, aí é problema, porque eles não vão deixar executar, não vai fazer. E é onde muitas pessoas têm problema, que é onde a gente entra, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, tudo que a gente faz, o pessoal sempre aprova. Cara, sensacional. Vão livre de 30 metros sem nenhum pilar no meio E aguentar quando você passa em cima. Não pode cair, cara. Não pode. Não pode ter a menor possibilidade. A da AgriShow foi a do estacionamento? Sim, aquela que ficou bem na entrada do estacionamento. Eu passei nessa. Ó, e a prova que funcionou, tá vendo? Funcionou. Se ele tá aqui hoje, né? Se eu tô aqui hoje é porque funcionou. E passei com um monte de gente ainda, né? Porque a AgriShow é lotado, cara. Lotado de gente. Lotado. Na hora que você falou, eu fiquei pensando. Falei, pô, onde depois uma passarela na AgriShow, né? E legal essa história de testar com tambor d'água, né? Eu sempre fiquei pensando, né? Aguenta tantos que eu falei, tá, e como que eles atestam isso, né? É um engenheiro que nem esse aqui, que vai lá e calcula, e eu preciso confiar nele. Exatamente. Ou eles testam isso, né? Falam, aguenta X quilos por metro aí, sei lá. E aí, então eles põem com um tambor d'água, é isso? Sim, sim. Eles colocam na passarela, ela foi calculada para 400 quilos por metro quadrado, então eles colocam 4 tambores em cada metro quadrado, cheio de água, e na passarela inteira. Simulando ali como se tivesse a lotação máxima dela. Deixa um período lá. Ele fica ali, aí ela vai deformar, o que é o natural de qualquer estrutura, e aí ele vem e mede tudo mais, deixa um tempo ali, e a partir disso ele vai fazendo o relatório dele para ver se tá ok, não tá, o que aconteceu. Legal. É o estresse máximo que pode ter isso aí, né? Até porque 400 por metro quadrado tem que estar parado o negócio ali, né? Você tem que estar parado, 4 caras de 100 quilos no metro ali. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. A gente sempre calcula com uma sobra ali, porque, pô, tá 4 caras na passarela inteira, mas ela não pode cair, então ela tem que aguentar um pouco mais do que isso. Então, funciona assim. A gente tem sempre balanço de tudo isso aí, a gente calcula tudo, né? Até a localização da onde ela vai ser colocada é importante. Se eles fecharem toda a lateral dela com patrocinador, com os banners, o vento que vai bater ali vai mexer a passarela. Tudo isso daí é calculado e tudo isso daí a gente vê antes de começar a fabricar. E aí vocês produzem essa passarela, essa parte de metal, vocês produzem na serraria de vocês, na metodologia de vocês. A gente compra todo o material, a gente tem fornecedores espalhados pelo Brasil inteiro. A gente vê, eles antes de ser nosso fornecedor, eles passam por uma análise ali para ver se eles vão atender e entregar o material que a gente precisa, com a qualidade que a gente precisa. E aí, a etapa é assim, você chega lá na empresa com uma ideia. A gente gosta de falar que você chega com um sonho lá para a gente e o nosso papel é abraçar seu sonho e fazer ele virar realidade. A partir dali, a gente vai projetar o que você me pediu. Eu preciso da passarela. 25 metros ali, fechada, 7 metros de altura. Precisa estar no lugar e tem que dar certo. Tem que respeitar essas funções. Não pode cair, tem que aguentar o vento de São Paulo, porque vai ter um lugar todo aberto. Por exemplo, se a passarela está em São Paulo, o vento é um. Se ela está lá em Porto Alegre, é outra coisa. Então, às vezes, o que funciona para cá, não necessariamente funciona para lá. Então, a gente leva em consideração aonde que está. Está no meio do Anhembi. Está numa fazenda, por exemplo. Do lado de uma pirambeira. Faz diferença. O vento muda.
E hoje o maior perigo de qualquer estrutura é o vento, que é o que derruba. Você pode ver aí, quando começa a chover mais forte, você já vê algumas coisas acontecendo. A gente recebe notícias direto, infelizmente acontece. Mas contra a física a gente não consegue fazer nada em cima disso. E aí a gente projetou, atendendo a sua necessidade, as cargas que você precisa, o vento, tudo mais. Aí a gente vai passar para a parte de detalhamento. Então, a gente tem softwares especializados nisso, que a gente vai ver todas as interferências do projeto. O que vai acontecer, o que pode ter de problema na hora que o pessoal vai montar. Porque um parafuso que está no lugar onde vai passar uma chapa, pronto, já não encaixa, já não monta, e aí você tem que fazer várias adaptações na obra. Então, a gente consegue hoje já ver tudo isso antes de acontecer, e dali a gente passa para a fabricação. Então, a gente vai projetar, detalhar, só depois disso que nós vamos fabricar. Então, a gente perde, não é que a gente perde, mas a gente gasta um tempo maior pensando, entendendo todos os problemas que a gente vai ter antes da gente começar a fazer. Você usa mais tempo hoje nesses cálculos, nessa estruturação toda, do que produzindo? Não. Aí tem a produção ela é mais demorada. Só que a gente viu, e aí é muita experiência com o tempo, né? Que esse tempo que a gente gasta a mais, a gente economiza na hora que a gente vai montar. Sim. Porque a passarela é um caso que a pessoa pode levar embora. Mas grande parte dos nossos clientes, o projeto dele vai ficar ali para sempre. Um barracão. Um barracão, alguma coisa assim. Ele quer levar embora, ela vai. Então, ele vai ficar ali. Ficou ali, é a gente que vai montar. Então, quando a minha equipe vai lá para montar, tem que bater tudo 100%. Cara, o que me impressiona é assim, né? Não é a primeira vez que a gente fala sobre a parte de construção civil, tecnologia na parte de construção. E o que mais me impressiona é porque todo mundo, quando a gente fala sobre construção, leva para aquela coisa mais bruta, mais rústica, do pedreiro em casa construindo e depois que está pronto, olha e fala, puta, ficou torto, né? Derruba e faz de novo. É comum isso acontecer. Eu lembro de uma chácara que a gente teve em São Paulo e construiu um muro. Na primeira chuva com o vento, derrubou o muro. Sorte, derrubou para dentro da chácara, estava na fase de construção ainda. E foi por isso, mal projetado. Embora tinha tido projeto. Ou não projetado, muitas vezes. Não foi projetado, né? Teve o projeto, foi tudo feito. Só que não contavam com essa questão do vento. Ou seja, a primeira chuva com um vento muito forte, foi logo depois que construiu, caiu. Então, você sempre remete a essa parte mais rústica, do pedreiro, do cara lá construindo e tal. E, geralmente, quando dá o erro, é depois que já fez. Né? E me impressiona o quanto a gente está adotando de tecnologia para evitar esse erro. Né? Quem olha hoje uma obra, por exemplo, tem expansão aí de diversas redes varejistas que a gente tem visto. Você olha aquele negócio acontecendo, muitas das obras acontecendo com a própria rede funcionando. Né? Eu já fiz isso em cliente, a gente isola metade da loja, reforma, ajusta e a gente não pode parar, né? Não tem mais como parar. E você não imagina essa tecnologia que tem por trás. Né? E aí, quando você falou disso, eu fiquei imaginando. Falei, será que eles estão levando mais tempo hoje na elaboração ou na execução? Porque faz todo sentido. É melhor você apagar uma linha no papel ou apagar um código lá no computador, do que você ter que desmontar tudo e reformar e arrumar e voltar para a produção para produzir de novo. Porque você tem deve ser um processo, não é um processo leve, né? Produzir esse metal que vocês fazem. Não. São só obras pesadas, peças aí de 500 mil quilos, 2 mil quilos. Então, assim, você ficar mexendo isso na mão é muito pesado, não tem como. Então, tudo que a gente consegue ver, igual você falou, no computador, o computador aceita tudo. Então, a gente ajustando e deixando tudo certo ali, na hora que a gente vai fabricar, na hora que a gente vai montar, que vai para jogo mesmo, a nossa vida fica muito mais fácil. Né? Com certeza. Eu vou te perguntar uma coisa. Vocês trabalham com grandes estruturas. Como que é a aquisição de clientes de vocês? Hoje a gente tem muito networking, a gente vai atrás de pessoas, a gente conhece pessoas em eventos, em lugares, a gente vai aonde eles estão. E, graças a Deus, nós temos um nome forte que a gente consegue. Muitos clientes, eles chegam até a gente e falam assim, eu queria que vocês fizessem um orçamento para mim, ouvi falar de vocês e tudo mais. Então, algumas empresas, por maior que elas sejam, às vezes chega assim mesmo. O cara eu ouvi falar de você, faz um orçamento para mim. Ou seja, você não tem um comercial ativo hoje batendo na porta dos outros. Você está vindo mais de uma forma mais passiva. Isso, hoje sim. Hoje está mais passivo para a gente do que ativo. Mas a gente está com uma demanda tão alta que a gente está tentando estruturar ainda mais a empresa, formação de funcionários,
otimização de processos antes da gente partir para uma captação mais ativa. Porque o que nós já temos hoje é suficiente para a gente estar 100%. Entendi. Ou seja, para você poder vender mais, tem que estar melhor estruturado ainda. Precisa Exatamente. crescer, precisa dar um passo antes, né? E hoje na construção civil, mas eu acho que é com todo mundo, né? Que eu estava conversando, todo mundo está com dificuldade de arrumar gente. A culpa é do Douglas. Que fique aqui. E ele está lá faz tempo, faz acho que 3 ou 4 anos que ele está contratando direto para a gente Não e para de mesmo assim não contratar. para. Não para, a demanda está alta. Cada vez mais, eu acho que o ramo de vocês, né? Eu brinco que o meu segmento é sexy para quem vai trabalhar. O cara vai trabalhar com o celular na mão, vai fazer redes sociais, etc. Logicamente, não são só flores, né? Tem muita meta, tem muita demanda ali, mas é um trabalho confortável. Escritório, ar-condicionado, internet o tempo inteiro, WhatsApp, etc. Quando você vai para um trabalho manual, um trabalho braçal, operacional ali, é cada vez mais difícil encontrar gente para isso. Com certeza. Né? Então, eu imagino a dificuldade que vocês tenham com relação a isso. E o que é feito, cara, nesse segmento? Tem tecnologias já para substituir o ser humano? Como que andou isso nos 24 anos de empresa? Cara, evoluiu bastante. Tem muita automação que você consegue fazer hoje, tanto na parte de fabricação como maquinários. A gente tem caminhões Munk, a gente tem plataforma elevatória que facilita a vida para a gente diminuir essa demanda da mão de obra. A gente já vê hoje no cenário aí robôs que conseguem soldar e fazer uma obra inteira pronto, sozinho. É um investimento bem alto ainda. A tecnologia está evoluindo, mas a gente já tem essa realidade hoje na China, nos Estados Unidos, lugares que é difícil arrumar gente. E aí os caras tiveram que partir para o robô porque não consegue arrumar gente para fazer tudo isso. Aí você cria um monte de outro emprego, o cara que vai ter que projetar, o cara que vai ter que detalhar para o robô, vai ter que programar ele e tudo mais, que aí você consegue ensinar mais fácil. Porque, igual você falou, hoje o pessoal quer muito mais o ar-condicionado do que carregar uma viga no sol. Não tem, acho que qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Sei lá, né? Eu acho que é mais fácil, né? Também é mais tranquilo, né? Bom, o Jean fala muito no Pausa, né? Um dos assuntos que o Jean mais traz quando temos empresas familiares é sucessão familiar. Né? Eu queria muito puxar esse gancho para poder entender como é a atuação do seu pai ainda no negócio, né? E vem uma geração nova. Com certeza teve muito conflito de gerações no meio do caminho, né? Como que você foi parar lá? Cara, é difícil. Não é fácil trabalhar com família. Mas a gente consegue separar muito bem a parte de negócios, da parte de família. A gente briga, a gente discute, tudo em prol porque a gente quer o melhor. Ninguém está ali puxando a rédea para ver o negócio ir para trás. Está todo mundo querendo sempre Sim, o objetivo fazer é o mais. mesmo. O objetivo é o mesmo. Nós estamos alinhados nisso. Mas não foi nada planejado, tá? Não foi um negócio assim, eu vou estudar engenharia para continuar seu negócio. Não. Tanto que eu fiz engenharia mecânica e a gente trabalha com a parte civil. Mas a gente foi encaixando. Eu formei, eu tinha trabalhado numa usina, aí eu formei e aí ele me chamou. Falou, Bruno, você não quer vir aqui experimentar e tal? Eu falei, eu vou. Eu não sei nada, mas aí a gente vai ver qual é que é. E foi isso, porque na engenharia, essa parte específica de estruturas metálicas, você não vê. Você vê muita questão de aço, estudar todo o material, mas você não vê como que você vai calcular isso. Então, eu tive que especializar, estudar bastante, muitas horas ali de noite, de madrugada, porque não adianta só se fazer o projeto. Ele tem que ser comercialmente viável, porque hoje, quanto mais pesado o projeto, mais caro ele fica. E aí é uma solução que quem está disputando ali o orçamento, a obra, vai dar. Eu consigo fazer com 1.000 quilos. Se meu projeto deu 3.000, o cara não vai fechar comigo porque ele gosta de mim. Ele vai fechar porque com a outra empresa, que se ele está balizando o mesmo nível de empresa que está lutando para fazer a execução dele ali, com certeza ele vai para outra. Então tem isso. Então foi muito difícil conseguir chegar onde nós estamos hoje em relação a esse desenvolvimento de projeto. Porque você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta só se fazer um negócio, porque aí você entra. Se você diminuir muito o peso e fazer um negócio que fica arriscado ali, aí cai. Aí não adianta. Aí não resolve. Aí o prejuízo o lucro que você teve uma vida inteira, você gasta no prejuízo de uma obra.
Sim. E aí, a vida toda foi teu pai quem teve à frente disso. Teu pai hoje domina o negócio. Isso. Como que é, cara, pra você chegar, depois de ter feito engenharia mecânica no civil, né? Que seria talvez a mais adequada para o negócio, não sei se pode falar isso. Mas como que foi isso, cara? Você chegou lá do nada, como que você toca isso no dia a dia com teu pai, cara? Cara, ele teve muita paciência comigo. Porque, principalmente no começo, quando você não sabe nada, você tem que aprender. Você vai fazer um monte de perguntas que parece óbvio, mas para quem não sabe nada, não é tanto assim. E aí a gente discutia muito, não no sentido ruim, a gente conversava bastante sobre projetos, como que podia melhorar, porque ele tem uma experiência muito grande nessa área. Então, fazem 8 anos que eu estou lá, antes disso. Então, no começo foi bem difícil. Isso aqui tá bom. Essa ideia não funciona. A gente vai fabricar isso aqui, não vai dar certo. Então, teve muita coisa que a gente teve que discutir durante a execução, entendeu? Faz desse jeito que dá certo. E às vezes não passava no meu cálculo, mas sabia que funcionava e a gente fazia, entendeu? Porque ele tem muito dessa prática. E para viver 20 anos fazendo um negócio, alguma coisa ele aprendeu. Não tem nem dúvida, né? Nem dúvida. Então, Sabe vocês estão aliando o que ele tem de prática com o que você trouxe de técnica. Exatamente. Os dois super técnicos. Super técnicos. Ele é muito mais comercial. Dessa porra? Ele cuidava de tudo. Super homem. Tudo nas costas dele, Super homem. Cuidava de tudo. E hoje tá eu, meu pai, meu irmão. Eu cuido da parte de projetos e do pessoal da montagem. Meu irmão cuida da parte de detalhamento, o pessoal da fabricação. E meu pai está com a parte comercial. E mesmo assim nós estamos sobrecarregados. Então eu fico pensando como que era a vida dele quando ele tocava tudo. Entendeu? Então assim, devia ser um negócio assim fora da curva. Sem contar que limita a expansão, né? Provavelmente vocês estão conseguindo produzir mais ao mesmo tempo do que quando ele era sozinho. Sim, com certeza, com certeza. E assim, muitas vezes quando você está sozinho, muitos detalhes passam e às vezes uma obra você não tem o lucro que você queria porque passou um detalhe, que você teve que refazer alguma coisa. Então, o ajuste que a gente vem trazendo e vem melhorando nisso é porque com 3 pessoas olhando, você consegue ter uma visão do negócio e, nós vamos fazer isso, vai dar certo? Legal, vai lá, dá para pegar essa obra? Não dá? Como que está a capacidade? Entendendo assim, a gente consegue ampliar. E quando você está focado em alguma coisa, eu estou no projeto e o pessoal da montagem. Se o pessoal da montagem me liga, o que está acontecendo? Como que vai ser aqui? O que vai fazer? Eu já vou lá, ajudo, e quando eu sei que tem gente que está cuidando da fabricação, meu irmão está lá, meu pai está olhando a parte comercial, que está lá, que eu posso atender eles, que num lugar não vai ficar descalço. Perfeito. E, bom, o Bruno falou de não ficar sozinho. Eu vou puxar um apoiador do Pausa, cara. Vamos lá, vamos em frente. Para você não ficar sozinho no seu negócio, a nossa sugestão de coração é você ter as maquininhas da Monetics, certo, Sr. Jean? É isso aí, cara. Então, temos aqui informações sobre a Monetics para você. Dá uma olhada. A maquininha da Monetics é a escolha certa para o seu negócio. Com a opção de parcelamento em até 18 vezes, ela é perfeita para você que tem vendas de alto valor. Ela é flexível e se adapta às necessidades do seu negócio. E tem mais, Vitor. Com a taxa Smart, você pode até zerar as suas taxas. E mesmo você não contrate essa ferramenta, você vai ter a taxa ajustada ao teu faturamento. A Monetics tem essa flexibilidade porque na Monetics o seu sucesso é o nosso sucesso. Então acesse agora monetixbr.com e adquira já a sua. É isso aí, valeu Monetics. Você que é empreendedor não pode ficar sem conhecer essas soluções. Melhor solução para o seu negócio, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Brunão, fala pra gente, cara. Muita gente tem a sensação de quando contrata, né, que quando contrata alguém para fazer a obra, passou toda a responsabilidade para quem está executando ou projetando a obra. É assim essa bagaça? Cara, muito legal você falar isso, porque é uma ilusão que as pessoas têm quando eles contratam um construtor achando que está tudo bem. Se der algum problema, é culpa do construtor. Não necessariamente, entendeu? Se uma obra cair, vamos supor que ela cai e mata, não precisa nem matar, ela machuca um pedreiro que ele não consegue mais andar. Tanto o construtor quanto o dono da obra, eles são responsáveis por isso. Então, você vai poder responder tanto financeiramente quanto judicialmente, criminalmente,
por conta desse acidente, entendeu? Isso é risco de responsabilidade civil que você fala. Ou seja, se eu causar algum dano para alguém, eu vou responder por isso. E o dono da obra, a empresa que te contratou, ou quem te contratou, também responde como Exatamente. responsável. Os dois são responsáveis, porque você contratou a construtora. Então, você é responsável pela construtora. Legal. Então, tá tudo vinculado ali, né? E é importante a gente falar pelo seguinte, né? Às vezes a pessoa vai pelo mais barato. E muitas vezes o mais barato sai caro. Né? O barato sai caro, não é isso? Pode sair muito caro, inclusive. Pode sair muito caro. Pode acabar com a vida da pessoa. A puta responsabilidade. É que você foi falando, cara, e assim, não, um faz com 1.000 quilos, outro com 3.000 quilos, mas de repente para eu fazer uma obra bacana eu preciso ter mais estrutura, porque a gente sabe que tem obras que são desafiadoras. Você falou da questão da passarela aí da Fórmula 1, do AgriShow e tal, mas qual foi o projeto mais desafiador? Aquele que você olha e fala assim, puta, quando chegou... Fodástico! Tira, velho. Cara, teve um projeto uma vez que a gente foi fazer para uma indústria, eles fabricam fio de cobre. E eles viraram pra gente e falaram assim, ó, eu não posso ter nenhum pilar, por causa de empilhadeira, por causa de tudo isso. Então, o que a gente fez? Eles fizeram um barracão de 70 metros de comprimento e 25 metros de largura. Em cada um dos lados a gente teve 3 pilares só, um em cada canto e um no meio. Então a gente teve um vão ali de 35 metros para cada lado e não podia ter, porque eles estavam comprando o vizinho e vão ampliar e fazer uma obra maior ainda, e eles não podem ter nada lá no meio. Então, assim, quando eu olhei aquilo, dá um frio na barriga, porque se eu olhar aquilo lá, fala assim, será que vai dar certo? E aí você senta, estuda, faz tudo com calma, certinho, e não caiu. Então quer dizer que deu certo. Puta que pariu. É muito engraçado você falar, tipo assim, o grande dilema é o vão livre, então. Sim, sim. Hoje são 2 desafios que a gente tem. Tanto o vão livre, o cara não pode ter nada e tudo mais, quanto a questão do balanço. O arquiteto gosta muito disso. Fazer uma casa voando 6 metros para lá, 10 metros para lá. Dá pra fazer? Dá. Te vira, né? É. Mas é desafiador, porque você tem muitas movimentações, muito cálculo, muita coisa envolve ali quando você tem a parte de não ter um apoio, entendeu? Tanto que o vão livre que tem no MASP lá em São Paulo, aquilo lá é uma obra de engenharia, o cara é fudido. É fudido. E são 2 pórticos segurando tudo que vem para baixo sem nada. Cara, aquilo é violento. Aquilo é violento. Aquilo é violento. Mas vocês fazem só segmento B2B, né? Hoje tem algo B2C, que a gente falou da casa, por exemplo, vocês atendem também? Hoje é mais difícil a gente atender a pessoa física. Nosso foco principal é na pessoa jurídica. Até porque a gente entende que a pessoa física, às vezes, é mais difícil dela construir e aí entra naquele dilema que você falou. Eu vou no mais caro, que é o mais seguro, tem um outro que é mais barato, mas eu não posso pagar o mais caro, eu preciso da casa, preciso da cobertura. Então, coisas menores, assim, de pessoas, é mais difícil, porque a gente tem essa luta. E eu entendo o cara. Às vezes não é a hora, mas você pega, por exemplo, uma empresa grande, você pega uma Magazine Luiza, eles não vão arriscar ter um colaborador dele, ter um problema, ter alguma coisa, porque eles têm que prestar conta para os stakeholders dele, para todo mundo. E aí, se uma coisa dessa acontece lá, você falha uma empresa. Então, os caras, eles têm consciência disso e é onde a gente ataca principalmente. O pessoal de indústria e o pessoal do agronegócio, que hoje são nossos 2 carros-chefes ali. Não que se você quiser construir sua casa, você pode chegar lá que eu faço, mas... Mas a Shopee está fazendo aqui agora tá fazendo vocês, aqui, né? com Então, certeza. Está até ampliando essa questão dos segmentos também. A gente... Empresas, vamos colocar. O pessoal da indústria é porque é mais recorrente, eles estão sempre chamando a gente. Mas empresas, sim, grandes empresas, a gente já está focando, atacando para expandir também, né? Nosso foco é não estar só em Franca. A gente já atende Mato Grosso, a gente já foi para São Paulo, Joinville, as torres de celular de Minas Gerais, a gente reformou bastante torre lá para o pessoal da Algar. Torre de celular de Minas Gerais. Isso. Então, aquele lugar onde tem uma torre no meio do nada, assim, no alto do morro, era a gente que ia lá arrumar para eles. Porque você tem que dar manutenção, porque senão o negócio no tempo, assim, vai desgastando, é natural. Nossa, eu não imaginei na vida quem é que fazia a torre de celular, tá ligado? Quanto tem de... O que tem de peso de ferro, de aço numa torre dessa? Tem noção, cara?
É difícil, mas o principal problema das torres na verdade, o vento. Você Não, sim, pega torres... ele estava falando de não sei quantos mil quilos e tal, daí eu fiquei pensando quanto de matéria-prima tem numa torre dessa, né? Porque elas tem 5 mil, 10 mil quilos numa torre dessa e não é uma torre muito grande. Entendeu? Ela tem que ter uma estrutura sólida. Porque a base dela tem que ser muito reforçada, porque você pensa, um vento a 100 metros de altura é um puta de um vento. Aí você pensa, um poste balançando para lá e para cá com um vento e umas antenas segurando, tem uma engenharia fodida atrás disso aí mesmo. Que legal. Me fala uma coisa, a gente tem visto inteligência artificial para diversos segmentos, os softwares estão evoluindo muito. O que você visualiza para o futuro? Assim? O que você acha que vai ser a coisa mais disruptiva no segmento? Que talvez não esteja nem aplicado agora. Hoje a gente vê que já tem uma tecnologia que a gente gosta de apresentar principalmente para o cliente. Que quem trabalha com obra consegue enxergar. Quando você fala, vou fazer uma cobertura, tal, preciso disso, aquilo, é tranquilo. Às vezes o cliente final, mesmo o gestor de qualquer empresa, o cara não consegue visualizar o que ele precisa. Sim. Então, a parte de projeção do software com óculos 3D no celular, onde o cara consegue ver isso. Hoje a gente tem um aplicativo que a gente usa, que eu jogo toda a estrutura no celular, e aí com o celular a gente vai no campo e você consegue ver a sua obra em tamanho real pelo celular. Que legal. Então, você anda debaixo do seu barracão, da sua casa, você vai vendo tudo, como que vai ficar de acordo com o projeto que a gente colocou ali. Hoje a gente já tem isso, mas eu acho que isso consegue ser mais imersivo, a gente consegue avançar ainda mais para deixar mais claro para o pessoal enxergar aquilo que nós estamos vendo. Não só aplicado ali, né, no consumidor final, mas dentro da fabricação, dentro da indústria ali, o fato da gente já conseguir detalhar é muito bom, mas às vezes eu enxergo que no futuro a gente vai conseguir projetar em cima de uma peça um laser e a gente vai conseguir ver os furos, onde eu preciso fazer, o que eu preciso cortar. Só uma projeção assim em cima e o cara vai seguindo o que ele tem que fazer sem mesmo ter que olhar o projeto, porque é só ele seguir aquilo ali que já está alocado certo. Você consegue avançar a tecnologia em cima disso, entendeu? Eu acho que tem muita alteração que pode ser feita nesse mercado estrutural. A gente pensa muito em inteligência artificial para atendimento ao cliente, etc. Né? Mas eu acho que esses cálculos estruturais, etc., tem muita coisa que pode ser ajudada. Hoje, mas é muito difícil substituir o humano. Sem dúvida. Quando você tem um problema ali que, às vezes, o cara sabe o caminho, o robô sabe fazer conta, que é o que a gente já tem hoje. Tem softwares ali que, se a gente fosse fazer na mão todas as contas que a gente tem ali, o projeto não saía na velocidade que precisa, e aí, quando terminou de fazer o cálculo, o cara já fechou. Então, a gente já tem muito isso, mas você automatizar essa sacada, a visão do negócio, como que você vai fazer, como que você vai otimizar, eu acho que isso é difícil de substituir. Pode auxiliar, facilitando e tudo mais, principalmente para quem está começando, que você não tem uma experiência, às vezes um robô analisando, falando alguma coisa assim, o que você está fazendo, se está bom, se está ruim, dá certo, mas você tirar 100% fora, eu acho difícil. Sem dúvida. Ô Bruno, você comentou, acredito que uma coisa muito importante para o seu segmento é a confiabilidade, né? Você comentou, a gente trabalha muito por indicação, né? E quando você fala de indicação, você fala de posicionamento de marca, sem dúvida alguma. A Metavo, ela tem uma marca forte no mercado. Acho Sim. que essa é a parte mais importante. Temos um apoiador no Pausa, que a gente tem um prazer enorme de tê-los conosco, que é a Village Marcas e Patentes. Porque é justamente no momento em que você tem um problema que você costuma ir atrás, né? A gente sempre faz o disclaimer aqui para que a pessoa pense nisso antes de ter um problema. De procurar alguém responsável por fazer registro da marca, da patente. Patentes industriais, por exemplo, é algo que pouquíssimas empresas fazem e que diferenciam as empresas no mercado. E a gente tem o prazer de ter a Village Marcas e Patentes conosco aqui no Pausa. É um assunto que tem que ser levado muito a sério, né? Acho que não é nem a questão de quantas empresas fazem, mas tem muitas empresas que deixam de fazer, né? A gente vê bastante falar de marca, de patente, a gente ouve muito falar de patente de empresas grandes e dá uma sensação que é um negócio só para grande, e não é. Às vezes você tem uma empresinha pequena que pensou num produto, você tem que patentear, porque a chance de alguém criar isso parecido e antes de você é muito maior, é muito grande. Então, a Village, ela não só cuida da marca, mas também da questão das patentes. E tem um negócio interessante que é em relação aos influencers, né? Ou não só influencers, com a vinda dos influencers, você consegue cuidar do seu nome ali, né? Então, quando você usa o teu nome como
como marca, eles conseguem também fazer um registro nisso. Óbvio que tem regra, óbvio que não é né, doideira também, qualquer coisa, mas dentro das regras conseguem ser tomadas as precauções para que você não perca o seu nome, o nome da sua empresa e também garanta a patente aí em relação ao seu produto. Então, o Village está com a gente já há um bom tempo, apoiando Pausa, ajudando. Inúmeras marcas e patentes feitas com eles. O que eu acho mais legal é... a gente no dia a dia, Exato. né? Cara? O slogan deles tem tudo a ver com o nosso episódio. Village, por um mundo menos arriscado. Ah, que legal. Que é um outro risco, é um outro tipo de risco que existe quando a pessoa não presta atenção nessa parte estrutural da empresa dela, cara, que é a marca. No meio do processo tem que mudar tudo. Absurdo, né? Exatamente. Então, eles ajudam a gente muito no dia a dia. Então, se você é empresário, cara, como eu faço hoje com os meus clientes? A gente escolhe lá, 10, 15, 20 nomes, manda para a equipe deles, manda para a Karina, manda para o Luiz. Aí eles falam, esse dá para você trabalhar em cima. Daí sim vai desenvolver marca, vai fazer branding e tudo mais, porque os outros nomes já são inviáveis. Então não adianta nem desenvolver, né? Nem perder tempo. Então é um parceiro que ajuda muito a gente no dia a dia. Um abraço aí para eles e obrigado por estar com a gente no palco. É isso aí. Bruno, me conta uma coisa. Qual o projeto mais mirabolante que já surgiu, velho? Surgiu o cara, um projeto não era impossível de executar? Porque deve ser eu como cliente, qualquer cliente, não tem a menor noção de como funciona a estruturação. Teve um cara, esse projeto ficou marcado que foi o único cara que a gente falou assim, não tem como fazer o que você quer. Porque o que aconteceu? Ele fez um prédio e ele pôs um pilar, ele não fez a compatibilização dos projetos, e aí ele pôs um pilar que segurava o prédio inteiro do lado de uma vaga de acessibilidade. De quantos andares o prédio? Não tinha 4 andares. Não era um prédio muito alto. Assim. Mas ele... Mas também não pode cair. Não pode cair de jeito nenhum. Né? E ele pôs esse pilar de um jeito que ficou lá que o cara da acessibilidade não ia conseguir abrir a porta. O cara não ia conseguir sair do carro dele. Genial. E aí o que aconteceu? Ele chamou a gente, fui lá, vi tudo certinho. Eu preciso tirar esse pilar fora. Então ele precisava tirar esse pilar fora, fazer um pórtico, um reforço para segurar o prédio inteiro. Depois de pronto. Depois de pronto. Aí ele chamou você e já estava pronto. Já estava pronto. Deu tava tudo pronto. certo. Não era mais só trocar a vaga de lugar, porra? Ele não tinha espaço no terreno. Era mais fácil. E ficou mais barato para ele comprar o terreno do lado e pôr a vaga lá do que fazer o que ele queria fazer. E ele fez isso. Provavelmente. Porque aí Esperamos que sim. É. Porque não tinha como, entendeu? Aí o que acontece? Você tira o pilar, a tendência é tudo vai descer ali. A gente tinha que escorar tudo e executar todo esse pórtico, esse reforço, e não deixar ultrapassar o deslocamento máximo que podia ter na estrutura. Porque senão começava a trincar a parede, começava a ter um monte de problema para cima. A gente até conseguiu fazer o projeto, resolver o problema, só que não tinha como a gente entrar com as vigas que a gente precisava. Lá, se não me engano, deu 7 metros de vão que ia ter, mas para você segurar um prédio inteiro é bastante, porque você tem uma carga muito grande em cima. As vigas tinham 60 centímetros de altura. Uma viga desse tamanho, assim, muito grande, você não tinha espaço para colocar lá dentro. A gente falou assim, dá para executar, mas vai ficar em tanto, porque vou ter que chamar guindaste, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, a fundação que você vai fazer ali e tudo mais. É mais barato comprar o terreno. É mais barato fazer outra coisa. Ali nesse prédio, caso não foi ali a solução, mas de situações que a gente falou assim, não tem como fazer, tinha como, mas era tão caro que inviabilizava tudo, entendeu? O que ele queria... Porque eu entendi assim, não tem nada que é impossível nesse negócio. A questão é o quanto você vai precisar de viabilidade. Exatamente. Você quer muito, a gente faz, mas vai custar caro. Você tem obras monumentais, você tem aquele Museu do Amanhã lá no Rio de Janeiro, que lá é incrível. E tem um balanço gigantesco. Calatrava. É o arquiteto. Tem como fazer, entendeu? O bom do aço, quando você está trabalhando com estrutura metálica, é isso. Além de você conseguir reduzir custo de obra, porque você está usando um material que é mais confiável. As propriedades do aço em relação ao concreto, você consegue vencer vãos muito maiores com estruturas menores. Então, interno, se você tem um vão de 10 metros, você precisaria ler uma regra, mais ou menos, de uma viga de 1 metro de altura de concreto. Você conseguiria fazer uma viga ali com 50 centímetros de metálica. Então, o espaço interno que você ganha por você ter tudo isso é muito maior. Então, você tem um ganho
de design arquitetônico ali muito grande em relação a isso. Então, você consegue vencer vãos maiores com vigas menores. A estrutura metálica ela é mais leve do que o concreto. Então, você começa a economizar sua obra desde o começo. Lá na fundação, você já consegue fazer uma fundação não tão robusta para sustentar a mesma coisa. É como se você tivesse uma maneira mais barata de resolver o mesmo problema. Que foi o que nós tivemos e a gente enfrenta muito aqui no Brasil. Hoje está melhorando bastante. Mas no começo era mais difícil porque o pessoal tinha muita resistência a usar o aço. Eu nunca vi isso. Será que funciona? Depois eu vou falar que o pessoal vira para mim e fala assim, enferruja. Mas... Enferruja? Não enferruja. Mas já torre de celular enferrujando lá. Não faz o menor sentido. O que acontece? O problema de enferrujar é o quê? Você tem o aço em contato com o oxigênio. Juntou um com o outro, óxido de ferro ali, e aí é a ferrugem. Se você coloca uma barreira no meio disso, você já não tem mais esse problema. E a barreira hoje são as tintas, galvanização a fogo, que é o que acontece na torre de celular, porque vai ficar exposta ao tempo. Você vai na praia, é tudo cinza bonitinho lá, que lá é galvanizado a fogo, principalmente para combater a maresia, onde você tem sal. Porque você pode ver, se não tem isso daí, vai ficar esvermelhado lá, vai ficar enferrujado. Vai enferrujar. A certeza é essa, vai enferrujar. A questão é enferruja, desde que tenha o tratamento certo. Se você tiver a proteção ali, não vai enferrujar, porque o que aconteceria vai consumir essa proteção que você tem. Então, na estrutura metálica, em qualquer obra, você precisa pintar, depois de um tempo dar uma manutenção para você evitar esse tipo de problema. Mas é muito tranquilo, entendeu? É fácil, a gente já sabe que isso acontece em todas as obras. Então, é só você cuidar. Igual um carro, igual um prédio, tudo que você tem na vida, você tem que dar manutenção. Porque senão você vai ter problema. E me fala uma coisa. Quanto tempo demora uma obra, mais ou menos, Bruno? A média, assim. Porque são estruturas grandes, né? Sim. Eu penso na parte da gestão, né? Você tem uma mega estrutura, você vai passar talvez até meses, acredito eu, montando aquilo tudo. Como que é a rotatividade de clientes? Eu fico pensando como que é essa entrada. São projetos muito longos, né? Você assume uma obra, você tem que entender quando que ela vai acabar para você poder assumir outra. Pelo que ele falou, tem demanda, fila de espera. Então, não é só produzir o material, imagina implantar, né? Equipe ociosa um dia é um custo gigantesco, né? Hoje é impensável, gente. O pessoal está sempre fazendo alguma coisa. Acabou uma obra, tá na outra. Já está na outra, já está planejado, já está fazendo. Então, é uma engrenagem mesmo. Desceu o projeto, fabricou, pintou, montou. Então, está sempre rodando, está sempre acontecendo ali essa linha. A gente tem obras aí que a gente consegue montar com 30, 45 dias. Então, são obras rápidas. Porque vem tudo pronto. É só questão de colocar isso de pé, parafusar isso, lá. Na montagem é rápida. A montagem é rápida. A montagem é rápida. A gente evita até a solda no campo, porque você tem um monte de problemas com isso. Por exemplo, você está soldando aqui, bateu um vento mais forte, vai atrapalhar sua solda. Não vai ser a mesma coisa, você não tem a mesma qualidade. Manda tudo soldado aqui. Já vai tudo pronto. Mesmo. É um Lego. Do jeito que a gente manda, saindo da fábrica, ela já vai pronta só para montar. Eu aproveitaria a palavrinha que ele falou, só montar, e eu levaria ele para montar a próxima, entendeu? Já que ele falou, só montar, depois tá fácil. Bora lá, vou tranquilo. Mas não tenho preocupação. Depois a gente grava assim e faz até um... Eu não me importo de sair do ar-condicionado para ter uma experiência diferente. A equipe inteira montando com um chato desse do lado, enchendo o saco, e vai ser jogado lá de cima, a primeira coisa que vai acontecer isso com o Mas pelo menos você ficar quieto e eu aprendo, né? O Bruno, você comentou também, são obras no Brasil todo, né? Sim. Então, você já tem hoje uma abrangência nacional, saindo tudo de Franca. Sai tudo de Franca. A gente fabrica tudo aqui, põe na carreta, deu custo, fechou, a gente vai lá montar. Obras muito longes é mais difícil pela questão logística, de custo de frete mesmo, de levar coisas. Mas quando são obras um pouco maiores, a gente está falando aí obra de 400, 500 mil, aí já começa a valer a pena. Porque a gente manda tudo pronto. E aí o frete, a gente consegue atender esse cliente com a demanda que ele quer, entendeu? Eu acho muito legal, porque quando eu vim para Franca, eu sou de Ribeirão Preto, o Jean de São Paulo, a gente sempre fala, Franca é um celeiro de empresas, ideias, assim. Franca era calçado, de repente vem e-commerce, de repente tem café, basquete. Então tem outras áreas, eu nunca imaginaria, por exemplo, que é estrutura de Fórmula 1, de AgriShow, de outros eventos nacionais ali. O galpão da Shopee aqui, em outros lugares também, são feitos por empresas daqui. Né? Então acredito que tem muito o nosso público do Pausa, né?
Grande parte, graças a Deus, não é 100% de Franca, né? Mas grande parte é de Franca. E eu acho bacana que todo mundo possa entender que existem soluções muito diferentes na cidade e confiáveis. Que eu acho que nessa hora, acho que a confiança ela vale muito mais que qualquer outra coisa. Eu acho que essa é a grande vacina para a síndrome do vira-lata que o francano tem. E eu falo isso muito de boa, porque eu sou o primeiro que levanta da mesa para brigar quando isso acontece. Não sou francano, mas invariavelmente a gente tem reuniões onde as pessoas... Franca é fim de linha, Franca é um problema. E eu sempre defendi isso e a gente compartilha dessa mesma opinião, né, Vitor? Franca é um puta de um celeiro de empreendedor, cara. Franca é uma potência. A gente tem uma série de indústrias de coisas que a gente não imagina. Bom, a questão do e-commerce hoje nem se fala. Isso já está batido assim como foi no calçado antigamente, grande potência. Só que não é e-commerce de calçado. A gente tem e-commerce da porra toda. De tudo. Você imaginou que saiu por um marketplace, por um e-commerce, sei lá o que aconteceu, vai ser daqui. Né? É lingerie, é moda praia, é fitness, é moletom, enfim, a confecção bateu forte, pijama cirúrgico. Aqui tem o João. EPI. EPI, cara, é uma infinidade, cara. É uma infinidade de produto que tem e de empresas que estão sendo destaque. Né? E aí a gente vê, num ramo desse que sai estrutura para diversos eventos, diversas condições que você nem imagina, também sai de Franca. Então, meu ponto de vista, cara, quem assiste a gente tem um bom público em Franca e é francano, muda o discurso, cara. Muda o discurso porque, assim, Franca tem que ser levada a sério. Sim. A gente tem em todos os segmentos, esporte, turismo religioso, indústria, comércio, serviço, franquias, cara. Tem um monte de franquias saindo aqui. Cara, o que mais falta para precisar explodir, velho? Né? Ô, Bruno, como que a pessoa... Vamos supor que tem um industrial de Franca ou de outro lugar. Tem alguém querendo contratar assistindo vocês. a gente. Legal. Como que ele contrata vocês? Cara, hoje o nosso contato é muito pelo WhatsApp, telefone... Ou então pode ir lá na empresa, sempre vai ter alguém para te receber. E você não precisa ter nada, você não precisa ter um projeto bonitinho e tudo mais. Muitas das vezes a gente chega, a pessoa senta aqui igual a gente está tentando, eu troco uma ideia, faço uma anamnese ali para entender qual que é a sua necessidade, o que você quer fazer, como que a gente pode atender. E aí dali a gente consegue já fazer um pré-projeto, que a gente costuma fazer isso antes de passar qualquer orçamento, para eu ter uma noção de custo também, e para você ter certeza do que você vai gastar. Porque, a gente fechou uma obra. Seu barracão vai custar 100 mil. Tá bom. Você fechou comigo, é 100 mil. A gente não tem esse negócio. Não, mas faltou isso. Eu preciso comprar mais aquilo. Não sei o quê. Fechou. É aquilo ali. E a gente consegue trabalhar em cima, entendeu? Então, a gente já tem essa certeza antes de fechar. Porque quando eu te passo um orçamento, o preço é aquilo. Você demorou 2 meses para fechar? Pode ser que dá uma variação, material e tudo mais. Mas você já tem um norte do que você vai gastar. Custo fechado, não vai ter surpresa. Não vai ter surpresa. E é uma coisa que a gente gosta muito, porque para mim, pra gente, a palavra hoje é o que vale muito. Se eu combinei um negócio com você, é isso que vale, entendeu? Mas tem isso, mas tem aquilo. Eu falo, não, aqui a palavra ela não tem 2 sentidos. Se a gente combinou um negócio, é isso que vai ser executado e tudo mais. Acabou. Eu quero aumentar. Beleza, vamos lá. Quero diminuir. Beleza, o que dá pra gente fazer? Mas eu nunca vou chegar para você e falar assim, era isso, mas eu tive gasto mais isso, gastei mais caminhão, mais não sei o quê. Calculei errado. Não, calculei errado, vou ter que reforçar. A confiabilidade que você tem que transmitir de que a obra vai permanecer em pé e o cara não vai ter nenhum problema, começa na negociação também. Eu acho que permeia 360 graus do negócio, né? A confiança ela vem por todos os lados. É isso que faz o nome forte. Exato. E difícil a gente ver no mercado empresas que duram mais de 10, 20 anos num segmento tão concorrido. E principalmente, não precisa ter uma força de venda. A venda chega até ele. Exato. É o sonho de qualquer empresário, isso, né? Organicamente, o cliente bate na tua porta e fala, vem cá, quero comprar. Exato. Você fala, tá tudo certo, espera aí que tem uma fila aqui para te entregar. Cara, sensacional, é o que todo mundo quer ter, né? Exato. Show, cara. Aqui em Franca a gente tem umas obras legais. Se você descer na Capelinha ali, tem um prédio bonito, que é um escritório de e-commerce. Pessoal do Iroba. Iroba. Steel Frame. Foi eu que fiz lá para eles. Tá. Você construiu o prédio de Iroba. Fez tudo. Legal.
É só ter falado, né? Foi, eu consegui perder rouba. Na capelinha, eu fiquei procurando. Onde é a capelinha, capelinha, velho? O pessoal de Cuba, pô, meu universo com isso. Mas aí, o teu universo não é a capelinha. Esse não, aí ele falou aí rouba. Pô, tem rouba, cara. Legal. Show. Ali foi um projeto muito bacana, que o arquiteto pensou em tudo, o prédio todo sustentável, aproveitar a água, ter energia fotovoltaica, estrutura metálica. Depois que a gente subiu o prédio, a gente aproveitou a terra que a gente tirou das fundações para poder fazer o nivelamento. Então, tinha saído 2 caçambas, depois que o prédio estava inteiro erguido, toda a estrutura. Então, você parar para pensar isso daí, que você tem hoje em relação à construção civil, é uma evolução muito grande, porque os desperdícios que você tem dentro da construção civil, eles chamam de desperdício oculto, invisível, que o cara, às vezes seu pedreiro tem que fazer uma massa de cimento, jogar 10 pá de areia e 15 de pedra. Ele vai e joga 20 de areia. Ah, mas eu comprei o negócio, fiz a conta tudo certinho. Onde é que tá? Tá ali dentro. Usou, só não foi no lugar certo. Usou de forma errada. Então, quando a gente usa a estrutura metálica, a gente tem essa garantia, a gente tem essa parte também de economia para o próprio cliente. Tá. Hoje a gente já conseguiu economizar para um cliente 22% em uma obra. Você vai fazer uma obra, gastar 1 milhão, gastei 800 mil. Dá para fazer muito churrasco com isso que sobra. Rapaz, dá pra passar o final de semana, né? Dá pra plantar churrasco, com 800 mil você planta bastante churrasco. Né? Cara, muito legal. Um gado bacana com 800 conto. Já. Show, velho. Tem mais alguma obra que você quer falar de Franca aí, que seja exemplo? Cara, nós temos... A gente já fez pro pessoal ali da Hidromar, eles precisavam de um vão de 30 metros também. Se for Também no foi Hidromar, vocês que fizeram a gente fez lá. O Savenhago, ali na frente, a gente que fez tudo para eles. Então, a gente tem uma gama muito boa de clientes aí que confiam no que a gente faz, entendeu? Show de bola. Então, quem quiser conhecer também, Savenhago tá aí aberto, é só passar lá para ver. Pode ir lá. Hidromar também, né? E a Hidromar foi um case legal, porque o Beto, ele tinha o centro de distribuição dele em outro lugar, ele comprou aquela área ali onde é o complexo da Hidromar, todas aquelas lojinhas lá, era de um outro centro que a gente tinha feito para ele. A gente desmanchou tudo, levou tudo, aumentou tudo para ele lá. Então, ele aproveitou 100% do material que ele tinha em outro lugar e montou lá. Deu para desmontar e levar, então. Montou, desmontou, levou e ficou maior do que precisava. Comprou mais algumas coisas, fez, mas ele aproveitou tudo que ele tinha. Vai aproveitar o cimento. Vai. Não vai aproveitar. O tijolo, etc. Não tem como fazer. Isso, fica lá. Boa, cara. Bom, muito legal também. Passou aí já 1 hora praticamente de episódio, cara. Isso aí. Passa rápido, né? A gente não percebe. E deixa pra gente o insight final, cara. Se você pudesse voltar aí, teu primeiro dia, quando teu pai te chamou, falou, Bruno, vem pra cá. Se pudesse chegar nesse dia, olhar pra você, o que você falaria, cara? Cara, vale a pena, viu? A luta é difícil, parece que é assustador o que você vai fazer ali, mas vale a pena. Porque hoje, você olhar um negócio no computador, você fala assim, putz, será que isso aqui vai ficar bom? E aí você olha tudo que você já fez. Que os caras confiaram no que você fazia. Você tava com medo, você tava fazendo com medo. Vai com medo mesmo, que dá tudo certo. Funciona. Sem arrependimento. Show de bola. Obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Fica um baita episódio com relação a muito... Como transmitir confiança pro seu cliente. Acho que isso em todas as esferas, cara. Eu acho que se tem importantíssimo. Um cliente que precisa de ter confiança, esse tá no sentido literal, né? Nesse caso coisa não pode errar. Literalmente eu preciso confiar em você. Com certeza. Obrigado, cara. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu.